Quanto tempo você dedicou na última semana à oração e ao estudo da Bíblia? E como essa resposta ressalta as suas prioridades? Meus queridos, hoje estamos falando a respeito do segundo ponto, sobre como estudar a Palavra de Deus. E eu gostaria de levá-los a refletir sobre o seguinte: além de termos e dedicarmos prioridade ao Senhor, é importante que nós dediquemos um espaço para Ele. E não só um espaço físico, mas um espaço no tempo também. Na nossa lição de ontem, nós aprendemos que nós precisamos dedicar atenção e dar prioridade ao Senhor. E isso envolve, muitas vezes, caso eu tenha uma rotina mais puxada, acordar mais cedo. Ou então, dedicar um momento no meio do meu dia, onde aquele momento vai ser a minha comunhão com Deus. Ou no final do dia. Mas eu preciso dedicar um tempo para Ele. E essa segunda dica de como nós devemos estudar a Bíblia vai falar a respeito de dedicar um lugar. Então, eu gostaria de levá-los a refletir aquilo que está em Marcos 1,35. Marcos 1,35 diz que Jesus orava de madrugada, ele acordava de madrugada e buscava ao Pai dessa forma. Há um livro chamado Desejado de Todas as Nações, que afirma que o sol nunca pegou Jesus na cama. Ele sempre acordava mais cedo do que isso para passar mais tempo com o Pai. Assim ele tinha forças para fazer aquilo que precisava fazer. E antes que alguém diga assim, ele era Jesus, ele tinha todo o poder e toda a força aqui nessa terra, ele estava constantemente conectado com o Pai, porque ele abriu mão da sua natureza para que pudesse ser o nosso Cordeiro. E a própria Bíblia fala sobre isso, que os poderes que ele exercia não eram deles mesmos, mas eram através do Espírito Santo. Por que o Senhor Jesus faz isso também? Para mais uma vez nos deixar o exemplo. Porque nós, assim como Ele andou com o Pai, nós podemos andar também. Assim como Ele puxa o poder do Pai, encontrando-se com Ele nas madrugadas e dedicando o primeiro momento do seu dia, nós também podemos fazer a mesma coisa. Aqui em casa, eu tenho a minha rede como meu altar. É onde eu deito e eu procuro ao Senhor. Onde tem uma vista bonita aqui no apartamento. Mas onde você está, pode ser o seu quarto, pode ser um cantinho de oração, pode ser dentro de um armário, de um closet, como naquele filme Quarto de Guerra. Seja como for, é importante dedicar um tempo especial, um lugar especial, para se encontrar com o Senhor, para dar prioridade para Ele. E aqui se fala que quando criamos o hábito de ir sempre ao mesmo lugar, para esse encontro com Deus fica mais fácil manter a rotina. Se algum dia você não conseguir, está tudo bem. A rotina às vezes nos sufoca a gente. Nós só não podemos deixar que um dia que não consigamos se torne uma semana e uma semana se torne um mês e assim a gente perca isso. Aqui na nossa lição vai dizer que o relacionamento com Deus ele é construído com decisões diárias. E a boa notícia é que se for preciso, você pode começar hoje mesmo. Meus queridos, eu gostaria de ler para vocês um trecho que nós vamos encontrar ali no livro Atos dos Apóstolos, na página 147 e 148. É bem fortezinho e diz assim: as palavras, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que nós encontramos na oração do Pai Nosso, não se refere apenas ao alimento temporal, porque a gente usa muito esse verso para falar sobre o nosso sustento que o Senhor nos dá todos os dias. Mas isso também se refere ao sustento espiritual que traz vida eterna àquele que a recebe. Quando cremos e recebemos a palavra de Cristo, comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. E a Bíblia vai falar, o próprio Cristo dizendo que discurso, os apóstolos, quando Cristo falou esse discurso, que discurso duro, como nós podemos ouvi-lo? E Cristo diz assim: se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, não tem parte comigo. Não é para todos ouvir esse discurso. E olha só que coisa fantástica, ele continua dizendo: da mesma forma que ao comer o alimento temporal se fortalece o organismo físico, assim também ao tomarmos a carne e o sangue do Filho de Deus, a nossa natureza espiritual é fortalecida. Ninguém pode comer essa carne e beber esse sangue por outro. Cada um precisa ir a Cristo com a fome de sua própria alma. Cada um precisa ter as próprias convicções, sentir as necessidades da própria alma e aprender de Cristo por si mesmo. E da mesma forma como a comida que ingerimos numa refeição não nos satisfaz para sempre, ou precisamos participar cada dia do alimento, assim devemos comer diariamente a palavra de Deus, para que a vida da nossa alma seja renovada. Meus queridos, é dessa forma. Buscamos todos os dias, lemos todos os dias,
E quanto mais a gente se contempla e procuramos estar na presença do Senhor, menos o tempo que dedicamos é necessário o suficiente, a gente quer um pouco mais e somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a conseguir buscá-lo todos os dias. Senhor Santo e Eterno Deus, nos tem misericórdia de nós, nos ajuda a entender a Tua Palavra, para que possamos estudá-la, nos ajuda a dedicar horários específicos para buscá-lo, para darmos prioridade ao Senhor no nosso dia e, ao mesmo tempo, um local específico, ou no nosso trabalho, ou na nossa casa, ou nos dois, para que possamos buscá-lo com frequência, para criar esse hábito. E fala através da Tua Palavra para nós, Senhor. Nos ajuda a comer da Tua carne e beber do Teu sangue, para participarmos com o Senhor, Pai, do Teu alimento espiritual, da Tua salvação, da Tua transformação. O Espírito Santo complete a obra que começou em nós, para que tenhamos o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos, e até a próxima.